A Bíblia fala muito a respeito da família do rei Davi, de seu pai, de seus irmãos e até mesmo de seus sobrinhos, mas muitas pessoas têm curiosidades sobre a misteriosa mãe do rei Davi. Qual era, afinal de contas, a origem da mãe do rei Davi, do rei de Israel, afinal de contas? Muitos teóricos acabam dizendo coisas que não condizem com as escrituras sagradas, dizendo até mesmo que Davi era um filho bastardo e que ele não era filho, na verdade, de Jessé, mas apenas desta mulher que era sua mãe, porque Davi diz em um de seus salmos que ele é pecador desde o dia do seu nascimento. Será que Davi realmente ele era um filho bastardo? Qual foi a origem da mãe de Davi, segundo as escrituras sagradas? Neste vídeo eu estarei colocando todos estes pontos e resolvendo cada um deles. Então por isso eu peço que deixem os seus likes, os seus comentários e até mesmo aí, se quiserem, façam pedidos para mais vídeos como este. Dito isto, fiquem com mais este vídeo do canal. Nos dias de hoje, infelizmente, muitas pessoas trazem desinformações aí das escrituras sagradas, dizendo que a Bíblia não cita o nome e que não cita quase nada a respeito da mãe do rei Davi, o que na verdade é uma mentira. Na verdade, não condiz com as escrituras sagradas, porque a Bíblia sim, ela cita muito a respeito da mãe do rei Davi, citando até mesmo o nome de suas duas filhas e, além de suas duas filhas, o seu próprio nome. Por conta de muitas pessoas trazerem desinformações aí a respeito da mãe do rei Davi, tem se criado muitas teorias e visões sobre ela, muitas delas dizendo que ela era uma mulher moabita, outras dizendo que ela era uma mulher cananeia. Tem até mesmo aqueles que dizem que a mãe de Davi foi uma mulher adúltera, o que a Bíblia nunca vai falar a respeito disso. Inclusive, a mãe de Davi, ela é tida por Davi como sendo uma serva fiel ao Deus de Israel. Nos Salmos de Davi, quando Davi ele faz os Salmos, quando ele escreve os Salmos, ele cita a respeito de sua mãe ser uma mulher muito fiel e é até mesmo chamada por Davi de serva dele. No Salmo 86, no versículo 16, Davi cita explicitamente a sua mãe como sendo uma serva fiel de Deus, onde ele vai dizer o seguinte: volta-te para mim e compadece-te de mim, concede a tua força ao teu servo e salva o filho da sua serva. Ele está citando aqui a sua mãe. Agora falando um pouco a respeito destas interpretações teóricas que se tem aí a respeito do rei Davi e de sua mãe, uma destas visões aí, sem bases bíblicas, vão dizer a respeito da mãe do rei Davi, que vão dizer aí que ela não seria uma esposa oficial de Jessé, por incrível que pareça, do pai do rei Davi, e que Davi teria nascido dessa relação proibida de Jessé, provavelmente aí com uma prostituta. Outra interpretação e teoria que muitos também acreditam, por incrível que pareça, ela vai dizer o seguinte, que a mãe do rei Davi foi ela, na verdade, quem teve aí um relacionamento fora de seu matrimônio. E dessa forma, segundo essa teoria aí, sem pé nem cabeça, Davi não seria filho legítimo de Jessé, contradizendo completamente todas as profecias bíblicas que colocam Jesus Cristo como sendo descendente de Jessé através de Davi. Por conta destas várias teorias sem pé, nem cabeça, nem bases bíblicas, muitas pessoas aí acabam acreditando nelas, aí e muitas delas concluem que Davi era um filho bastardo, possivelmente fruto de uma relação ilícita ou de seu pai ou até mesmo de sua própria mãe. Essas pessoas, inclusive, sugerem aí que supostamente aí Davi era desprezado aí por seus irmãos mais velhos por conta de que ele era filho fora do casamento de seu pai. Mas será que estas interpretações elas fazem algum sentido? É claro que não. A verdade
é que todas estas interpretações aí sobre a mãe do rei Davi, na maioria das vezes elas partem aí, elas são provenientes aí de uma interpretação equivocada do Salmo 51, onde Davi vai dizer o seguinte no Salmo 51. E onde Davi ele vai declarar a seguinte frase: Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Salmo 51, verso 5. Todas as pessoas que acreditam nestas teorias, elas partem aí, no caso, de uma interpretação equivocada do Salmo 51, onde eles usam basicamente este texto. Algumas pessoas entendem que Davi foi gerado aí de um relacionamento ilícito. Mas qual será a verdade a respeito de tudo isso? A mãe de Davi era adúltera? Jessé foi adúltero? Primeiramente, nós precisamos compreender o Salmo 51. O rei Davi, ele não está se referindo à natureza do relacionamento, no caso ali de seus pais, do casamento de seus pais, ou simplesmente uma traição de um de seus pais ali, ou simplesmente dele ser um filho bastardo. Não, Davi não está falando a respeito desta natureza, porque Davi, ele está se referindo, na verdade, ali ao pecado de Adão, e ele reconhece ali que ele é um pecador desde o ventre de sua mãe, porque todos nós pecamos em Adão, todos nós temos a marca do pecado de Adão e Eva, e Davi simplesmente reconheceu isso no Salmo 51. Vou explicar melhor à frente. Primeiramente, nós precisamos entender que o Salmo 51, ele tem a ver, na verdade, com o pecado do próprio Davi ao ter se relacionado com a mulher já casada, chamada pelo nome de Batsabá ou Batseba, e depois ter tramado a morte do esposo desta mesma mulher, chamado pelo nome de Urias, o marido desta mulher chamada Batseba. Nesse sentido, então, nós compreendemos que o Salmo 51 é uma oração de confissão e arrependimento do rei Davi, do rei de Israel, por conta de seu pecado perante o Senhor. Então, no verso 5, quando Davi vai falar a respeito da depravação humana em sua totalidade, ele, na verdade, está fazendo uma reflexão a respeito dos homens, no sentido do pecado original, simplesmente do pecado da desobediência de Adão e Eva. Ele não está falando, no caso ali, de um pecado de adultério de seu pai ou de sua mãe ter adulterado, ou algo semelhante a adultério. Na verdade, ele está falando de outro pecado. Ele não está falando de adultério, ele está falando do pecado de Adão. No caso, o pecado de Adão e Eva, a expulsão do Éden e a marca que todo ser humano carrega consigo, que é o pecado. Todos nós pecamos. Ou seja, o rei Davi, na verdade, no Salmo 51, ele está falando a respeito do pecado da humanidade, do pecado de todos, e ele se vê ali como um pecador desde o seu nascimento. Desde quando ele foi gerado, ele era pecador, por simplesmente ser um descendente de Adão, assim como todos nós. Agora falando um pouco a respeito da origem da mãe do rei Davi. Afinal de contas, muitas dessas teorias vão dizer que ela era uma mulher moabita, outros vão dizer até mesmo que ela era uma mulher ismaelita e não uma mulher de Israel, porém não tem nenhuma base escriturística para dizer que ela era ismaelita ou que ela era moabita. Afinal de contas, Jessé morava em Belém de Judá, um lugar simplesmente ali de judeus. E mesmo que ela fosse ismaelita ou que ela fosse moabita, ela assim mesmo, no caso, traria a genética de Abraão para Davi. Afinal de contas, nós sabemos que os ismaelitas eram descendentes ali de Ismael, filho de Abraão, e nós sabemos que os moabitas eram descendentes de Ló, ou seja, da mesma linhagem de Abraão. Muitas pessoas vão usar, no caso, o versículo onde vai dizer que uma das filhas, no caso, da mãe de Davi, ela era casada ali com um homem ismaelita, chamado pelo nome de Itra. Por conta disso, por conta das tradições semíticas antigas, para ser casada ali com um homem ali ismaelita, apenas se a sua mãe e o seu pai permitissem, ou seja, basicamente por conta disso, muitos vão dizer que a mãe de Davi ela era uma mulher de origem ismaelita. Muitas pessoas não falam a respeito disso, é algo assim que poucos sabem,
por conta aí, no caso, da irmã de Davi ter se casado com um ismaelita chamado pelo nome de Itra. Mas agora, continuando a falar sobre a origem da mãe do rei Davi, afinal de contas, qual seria o nome da mãe do rei Davi? A mãe do rei Davi teria algum nome descrito nas escrituras sagradas? Por incrível que pareça, muitas pessoas vão dizer que não, que a Bíblia não cita o nome da mãe do rei Davi, porém eu vos digo aqui que sim, as escrituras sagradas citam sim o nome da mãe do rei Davi. E qual seria então o nome da mãe do rei Davi? A mãe do rei Davi se chamava, na Bíblia, segundo aí o livro de Samuel, ela se chamava pelo nome de Naás, ou em hebraico, Nahash. Mas aí muitos se perguntam aonde está escrito sobre o nome da mãe de Davi. E eu digo a vocês, no caso, está descrito no livro de Samuel, 2 Samuel, no capítulo 17, no versículo 25, onde vai dizer o seguinte: nomeado Amassa, no caso, sendo o comandante do exército no lugar de Joabe. Amassa era filho de um homem cujo nome era Itra, o ismaelita, cuja mãe era Abigail Bat Nahash. Abigail, filha de Nahash, irmã de Zeruia, ambas filhas de Jessé, e no caso ali, irmãs de Davi, ou seja, qual é o nome da mãe de Davi? O nome da mãe de Davi era Naás, em hebraico, Nahash. Agora, falando um pouco a respeito do significado e da origem aí do nome Naás, o nome Naás, nas escrituras sagradas, no original em hebraico, se pronuncia Nahash. Nahash, em português, teria o significado de cobra, de víbora ou até mesmo de serpente. Sim, o nome tem este significado: víbora, cobra ou simplesmente serpente. A princípio, muitas pessoas vão achar até mesmo estranho o significado de seu nome, ou para que simplesmente colocar o nome dela de serpente ou de cobra, mas na verdade o símbolo da serpente ela possui vários significados, e muitos deles às vezes utilizados positivamente, como simplesmente quando o Senhor Jesus ele vai dizer para sermos vigilantes e prudentes como as serpentes, e humildes aí como aí as pombas. Agora, falando a respeito do caso da mãe de Davi e sua origem, afinal de contas ela era uma mulher israelita, ela era uma mulher judia, assim como seu esposo, no caso aí Jessé, ela também era uma mulher da terra aí da Judéia, ela era de Belém de Efrata, ela era uma mulher ali daquela região, e como era uma cidade israelita, é muito, mas muito mais certo afirmarmos que ela era uma mulher judia do que uma mulher cananeia, como muitos teóricos vão dizer, mas temos aí a possibilidade dela também ter uma herança árabe ismaelita. Agora, para finalizar, quero dizer que a mãe de Davi não era adúltera, não traiu Jessé, e nem Jessé teve um caso com uma prostituta ou coisa do tipo. Isso, na verdade, são teorias aí que não se fundamentam nas escrituras sagradas, ou que simplesmente aí são teóricas, que são feitas aí de interpretações equivocadas do texto sagrado, no caso ali interpretações que não condizem aí com o que o próprio texto está dizendo. São interpretações erradas, ou seja, Davi era sim filho de Jessé e sua mãe era a esposa sim de Jessé. Eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até o presente momento, peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem os seus likes, não custa nada se inscrever no canal, afinal de contas, se você gosta deste conteúdo, se inscreva, faça parte da família Mistérios de Elohim, e não se esqueçam aí de fazer mais pedidos para vídeos. Se tiverem mais dúvidas como esta, peçam mais vídeos. Será um prazer para mim fazer mais vídeos a respeito de dúvidas bíblicas. Por isso, eu agradeço a todos, fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim. Um abraço a todos.